Olá, boa noite. Boa noite. Segundo dia de Assembleia Geral da CNBB. Bispos fazem reflexões sobre a caminhada evangelizadora da igreja. Nossa equipe mostra os detalhes da programação do Episcopado na noite de hoje. Em véspera de feriado prolongado, Operação da Polícia Rodoviária Federal orienta e previne acidentes nas rodovias. E nos dias de baixas temperaturas no sudeste do país. São Paulo intensifica ações para acolher pessoas em situação de rua por causa do frio. Em meio à crise no governo, Lula antecipa viagem para a Europa. Entre os compromissos, encontro virtual com o presidente dos Estados Unidos. Em meio à crise gerada por imagens vazadas do 8 de janeiro, Lula antecipa viagem a Portugal. Festa em Betânia. Comunidade comemora 20 anos da Casa de Acolhimento no interior de São Paulo. O Canção Nova Notícias está começando. O segundo dia de encontro dos bispos com jornalistas na Assembleia Geral da CNBB foi marcado por 3 assuntos relevantes da vida da igreja. Nossa equipe conversou com alguns membros do episcopado responsáveis por contribuírem com a caminhada evangelizadora no Brasil. A noite de 19 de abril deste ano jamais será esquecida por Dom Edmar Peron. O presidente da Comissão Episcopal para a Liturgia acompanhou as orações do Missal Romano, após tradução brasileira, na missa de abertura da Assembleia, na Casa da Mãe Aparecida. O dinamismo da igreja, de tempos em tempos, requer também uma nova edição do Missal. Por isso é importante que nós não apenas tenhamos um livro chamado Missal, mas que ele seja acolhido como norma do celebrar e do crer e também para a nossa vivência da fé. A preocupação com a eficácia da evangelização em todo o território nacional também é tema de reflexão para bispos e dioceses. Estamos falando das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que passarão por um processo de atualização. Nós, às vezes, temos mais herdeiros de práticas religiosas que não formam discípulos de Jesus Cristo. E quando é que vamos formar discípulos missionários? Quando houver um encontro pessoal com Jesus Cristo, que sempre é um encontro comunitário. Além do missal e das diretrizes, o terceiro destaque ficou por conta da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé, uma das mais antigas da CNBB. Nesta manhã, suas atividades e contribuições foram apresentadas para o Episcopado. Se compararmos a uma árvore, a fé é a raiz. Uma árvore sem raiz, ela seca, o vento leva e não dá frutos. Há um vazio muito grande. A fé preenche o vazio. A fé dá sentido, tira a decepção. Por isso a importância da fé para a igreja. Quem ama compreende que o amor é a experiência da verdade. Para produzir essa reportagem que você acabou de ver, é preciso encaminhamentos, conversas e solicitações. Este trabalho na Assembleia Geral dos Bispos é feito pelas mãos de diversos profissionais. Por aqui, eles são discretos. O vai e vem faz parte da rotina. Mesmo sentados, nunca estão parados. Agendam entrevistas e cuidam para que, em pouco tempo, todo pedido seja atendido. São eles que observam e registram tudo pelas lentes. Durante a correria do trabalho, há sempre uma pausa para acolher. Aqui na assessoria de imprensa nós estamos com 13 pessoas, 12 trabalhando presencialmente, uma de forma remota, né, sempre procurando levar um pouco do que acontece aqui para o nosso povo brasileiro, fiel, católico. Aproximar a igreja dos fiéis por meio dos veículos de comunicação exige comprometimento. Durante a Assembleia não é diferente. Diversos profissionais se empenham para dar conta do trabalho na assessoria de imprensa. É preciso que a gente faça essa comunicação. Eles precisam comunicar com o público, não só aquele com a sua diocese específico, mas para toda a igreja no Brasil. Para tornar eficaz a proposta da Igreja em Saída, é necessário estar aberto à ação de Deus. Dom Valdir José também é jornalista. Foi um dos primeiros a ser porta-voz da CNBB e evangelizar por meio da comunicação.
quando as congregações preparam essas pessoas, é uma forma, acho que, muito forte de trabalhar em comunhão, né, em se ajudar e de se sentir igreja na sua diversidade, né? Nos últimos anos, Padre Tiago dá sequência à missão de comunicar pela fé. Está disponível para encarar os desafios da atividade. Traz, além dos desafios, um grande benefício, que é o nosso campo de visão, nossa compreensão da igreja. E eu penso que posso procurar ser uma ponte, trazendo aquilo que o nosso povo simples, lá na base, pensa, deseja, e a mesma coisa ao contrário, trazendo os nossos bispos, aquilo que às vezes não conseguem chegar ao nosso povo, lá para a nossa paróquia, nossa comunidade. Com amor e dedicação, o trabalho se torna fundamental. Ele que faz uma depuração da verdade, né? e purifica a informação. Há muita coisa que é falsa, mentirosa, inclusive de forma proposital. Ela exige, de fato, uma excelente assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. E a gente muda de assunto e de cidade. Após as denúncias de ontem envolvendo imagens no interior do Palácio do Planalto, o governo anunciou o nome do novo chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Nós vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem mais informações a esse respeito. Boa noite, Ronaldo. Também para você, muito boa noite para todas as pessoas que agora nos acompanham. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para que a Polícia Federal colha o depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias. Após o pedido de demissão do ex-ministro, o governo definiu o nome de Ricardo Capelli para chefiar o órgão interinamente. Capelli foi o secretário de Segurança interino do Distrito Federal depois do afastamento do governador Ibanez Rocha em janeiro. O atual secretário executivo do Ministério da Justiça vai se encarregar das funções de inteligência e segurança do presidente, vice-presidente e familiares. O anúncio foi feito pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, em mensagem no Twitter. O presidente Lula convidou Ricardo Capelli para ocupar a Secretaria Executiva do GSI e assumir interinamente o ministério, até que um novo ministro seja nomeado. Capelli vai ocupar a vaga do general Gonçalves Dias, gravado nas dependências do Palácio do Planalto no dia da invasão ao prédio em 8 de janeiro. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT cearense, disse que houve uma tentativa de criminalizar o ex-chefe do GSI. O general Dias, que pediu afastamento, Gonçalves Dias pediu afastamento até como uma pessoa séria, pediu afastamento para facilitar as investigações, é um exemplo de que ele estava cercado de bolsonaristas que fizeram essa ação na tentativa de criminalizar o governo. Com a divulgação das gravações, o governo mudou de postura em relação à instalação da CPMI para investigar os atos de 8 de janeiro. Os líderes no Congresso que queriam a retirada de assinaturas para a comissão passaram a defender a investigação. Nós queremos uma apuração ampla, geral e restrita. Doem quem doer. Doem quem doer. Ninguém briga com a democracia. No plenário do Senado, o líder do governo, Randolph Rodrigues, pediu uma investigação ampla sobre o caso. Nós é que queremos a leitura desse requerimento de CPMI. Vamos para essa investigação e vamos com força para ela. E olha, de investigação e comissão de inquérito, nós entendemos. Os parlamentares já possuem o número necessário de assinaturas para a instalação da CPMI. O requerimento deve ser lido nos próximos dias pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Em meio à crise no governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva antecipou para hoje a viagem a Portugal. Lula tem compromissos agendados no país somente no sábado, onde vai se encontrar com o presidente Marcelo Rebelo e com o primeiro-ministro Antônio Costa. O Palácio do Planalto não explicou o motivo da antecipação da viagem, mas a oposição acredita que a decisão veio depois das denúncias envolvendo o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias.
E nesta quinta-feira, Lula teve também um encontro virtual com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Foi a primeira vez que os dois se encontraram após as declarações do presidente brasileiro que criticou os americanos de incentivarem a guerra na Ucrânia. Na ocasião, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou que a fala do presidente Lula foi equivocada e que Lula repete propaganda russa e chinesa como papagaio, sem olhar os fatos. Se você ainda não conhece esse mundo da inteligência artificial, pode aguardar que logo, logo esse assunto vai chegar até você. Eu converso agora com o jornalista Felipe Rodrigues, que é responsável por aplicar um curso para ajudar as pessoas a utilizarem a inteligência artificial. Muitíssimo bem-vindo à Canção Nova, Felipe. Obrigado, é um prazer. Felipe, quais são as rotinas diárias em que a gente pode utilizar a inteligência artificial? Você pode dar um exemplo prático? Sim, dá para usar em diversas áreas, em praticamente todas as profissões, né? Especialmente nas comunicações. Então, por exemplo, jornalistas estão aprendendo a lidar com essas novas tecnologias, a descobrir novos conceitos, né? Pesquisadores estão aplicando na academia para correlacionar algumas bibliografias, para correlacionar, né, alguns conceitos. Estudantes estão aplicando para aprender coisas novas. Então, dá para usar essas ferramentas de texto, né, para tradução, para gerar posts nas redes sociais, para gerar aplicativos, códigos de programação. As aplicações são diversas, né, tanto para essas ferramentas de texto, quanto para outras ferramentas de vídeo, de correção de áudio, de imagens. Enfim, tem ainda um universo inteiro a ser explorado para diversas áreas do conhecimento. Agora, Felipe, recentemente imagens de figuras públicas foram divulgadas, né, criadas por inteligência artificial. Qual é o risco desse tipo de imagens publicadas pela inteligência, por robôs, né, por inteligência artificial? Um primeiro risco, de fato, é com a evolução e com essa evolução muito rápida, né, da tecnologia, as pessoas não conseguirem distinguir o que é verdade, né, o que é verdadeiro e o que é falso, né? Esse é um grande risco que, inclusive, pode ser aplicado, por exemplo, para a política, né, se a gente for pensar nas próximas campanhas, por exemplo, né? Então, as pessoas se depararem com conteúdos falsos e que parecem muito conteúdos verdadeiros, né? Muito obrigada pelas informações, Felipe. O Felipe participa hoje do programa Além da Notícia com o Ronaldo Silva. É logo mais às 10 horas da noite. É imperdível. Olha, este assunto é instigante, portanto o programa está imperdível. E agora destacamos o Abril Marrom, campanha de conscientização para a prevenção e tratamento de doenças relacionadas à visão, como a cegueira e outras condições oftalmológicas. A iniciativa anual no mês de abril é para alertar as pessoas dos cuidados com a saúde ocular. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a deficiência visual afeta cerca de 6,5 milhões de brasileiros. Isaac tem apenas 10% da capacidade visual no olho direito. O servidor público é portador de catarata congênita. No final dos 7 anos, eu comecei a fazer as cirurgias, o tratamento da catarata, e hoje também tenho outras questões referentes à retina. De acordo com o IBGE, cerca de 6,5 milhões de brasileiros têm deficiência visual. Esta oftalmologista explica que a falta de visitas anuais a um especialista impede o diagnóstico de doenças consideradas silenciosas. A gente precisa criar consciência. Muitas das vezes, o paciente só procura o médico oftalmologista para fazer a consulta de óculos. E é a oportunidade que nós temos para poder verificar as diversas doenças oculares que são ocasionadas por doenças sistêmicas. A hipertensão arterial, a diabetes, o uso de algumas medicações para outras doenças podem causar algumas sequelas oculares. A Organização Mundial da Saúde aponta que 80% das causas de deficiência visual podem ser prevenidas ou tratadas. Conscientizar a população sobre os riscos de glaucoma e catarata, além de enfermidades associadas como diabetes, por exemplo, é o objetivo do Abril Marrom. A gente tem uma das principais causas de cegueira no mundo, que é o glaucoma, que é o aumento da pressão ocular, com uma deteriorização desse nervo óptico. E que, às vezes, apesar do glaucoma ser uma pressão do olho aumentada, na grande maioria das vezes, pode cursar com a pressão do olho estando normal e, na verdade, você está com esse nervo morrendo
paulatinamente. Idosos, diabéticos e pessoas com histórico familiar de doenças oculares fazem parte do grupo de risco e devem procurar atendimento regular. Além disso, é preciso ter hábitos saudáveis, como praticar exercícios físicos, evitar o tabagismo e cultivar a alimentação balanceada. Cuidados que podem prevenir doenças relacionadas à visão. Voltamos com o Canção Nova Notícias. Vamos falar do clima no Brasil, porque o destaque é a queda das temperaturas devido à massa de ar polar que avança pelo sul e influencia o clima em áreas do sudeste e centro-oeste. Acompanhem comigo. Os paulistas que se preparem, porque o agasalho será bem-vindo logo cedo. A mínima pode atingir os 10 graus e no decorrer do dia não passa dos 21. No Rio de Janeiro, o tempo mais fresco também será realidade. A máxima bate os 27 graus. Já em áreas de Minas Gerais, sobretudo na região de montanhas no sul do estado, a possibilidade de geada. Este fenômeno da natureza também pode acontecer no sul. As serras dos 3 estados estão sujeitas ao frio mais severo. Mesmo com o sol dando as caras, os próximos dias serão de temperaturas mais amenas. No sul, Curitiba será a capital mais gelada amanhã, com mínima de 7 e máxima de 19 graus. Vamos dar um salto para o topo do mapa, para não falar que a chuva cessou. No norte, o alerta para grandes acumulados vai continuar. No Amazonas, Amapá e Tocantins será mais forte. Já no Nordeste, os baianos que precisam ficar em alerta. A passagem de uma frente fria traz na carona pancadas de chuva fortes e intensas no estado. Bom, agora vamos até a capital paulista. Por causa desta onda de frio prevista para os próximos dias, São Paulo vai intensificar ações de atendimento à população em situação de rua. Vamos chamar Sidney Fernandes, que tem mais informações. Boa noite, Sidney. O Centro de Emergências Climáticas da Prefeitura prevê temperaturas entre 11 e 13 graus. Por isso, há necessidade de ampliar o cuidado com moradores de rua. Boa noite, Yara, e boa noite a todos que nos acompanham. Além das 22 mil vagas disponíveis, a Prefeitura da capital paulista vai ampliar a capacidade de atendimento de modo emergencial. Mais informações com Aline Mércio. A Prefeitura de São Paulo vai abrir cerca de 300 vagas emergenciais pernoite para pessoas em situação de rua. 3 tendas também serão instaladas em diferentes pontos da cidade: Moca, Marechal Deodoro e Praça da República, para oferecer bebidas quentes, cobertores e encaminhar as pessoas para serviços de acolhimento. O governo de São Paulo também vai acolher cerca de 100 pessoas durante a noite desta quinta-feira na estação Pedro II do metrô de São Paulo. A ação vai acontecer sempre que a Defesa Civil emitir um alerta de temperaturas menores ou iguais a 13 graus. O Serviço Franciscano de Solidariedade, o Cefras, também vai abrir cerca de 100 vagas para pessoas em situação de rua a partir desta quinta-feira. De São Paulo, Aline Mércio, para o Canção Nova Notícias. Ao longo deste mês, o Museu das Culturas Indígenas, aqui na capital paulista, promove uma série de atividades para celebrar as tradições e costumes dessa população, que teve o dia celebrado ontem. Quer conhecer um pouco mais da cultura dos povos indígenas? Então confira a reportagem de Flávio Rogério e Rodrigo Tedesco. Quem passa pelo bairro da Água Branca, na zona oeste de São Paulo, logo se impressiona com a imponente fachada do Museu das Culturas Indígenas. O local conta com diversas obras e expressões culturais que visam dar protagonismo aos povos originários. É um espaço aberto para a gente, né? Para os povos indígenas, e a gente traz o nosso protagonismo também para cá, para dentro do museu. Até domingo estarão expostos trabalhos de artistas indígenas. Haverão debates, palestras, apresentações culturais e oficinas que vão reunir diversas etnias. Venda de artesanato, vou falar dos indígenas, do contexto urbano também, vai ter os pancararu, que é o meu povo.
canto, dança. Então vai ser uma semana bem produtiva. Os visitantes também podem acompanhar as exposições temporárias e todo o acervo disponível. A programação completa está no site museudasculturasindígenas.org.br. A gente tem que mostrar quem são e o que estão fazendo e como estão, né? Então, eu acho que quanto mais a gente puder mostrar a cultura que é nativa e os tipos diferentes que existem aqui, melhor. Os alunos da professora Cristina escolheram, em sala de aula, conhecer o museu. Enquanto aguardava a turma, a educadora falou da expectativa para a visita. Uma coisa que me atrai muito é ser um trabalho coletivo, não é? Não é da cabeça de uma pessoa, não é? É um trabalho que reúne muitas pessoas. Pela primeira vez, no dia 19 de abril, foi celebrado o Dia dos Povos Indígenas e não mais o Dia do Índio. A mudança foi oficializada em julho de 2022, com a aprovação da Lei 14.402. Já vem de um tempo que vem a mudança, né, desse nome, como é a nossa história, então a gente tem direito que isso tenha mudança. Que seja da forma que a gente gosta, queira ser chamado. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias, agora para falar que em menos de 2 semanas serão 2 feriados prolongados no país, ou seja, mais pessoas nas estradas e o risco maior de acidentes. Pois é, Reinaldo. E desde a meia-noite de hoje, a Polícia Rodoviária Federal iniciou em todo o Brasil a Operação Tiradentes 2023. Cerca de 13 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal irão se revezar em escalas pelas principais rodovias do país. A operação vai até o próximo domingo e será realizada em trechos identificados como críticos. A gente dá ênfase ao reforço para o policiamento de trânsito, mas também ficamos atentos a combate à criminalidade, tráfico de drogas, tráfico de armas. Aqui em Minas Gerais, a operação conta com o apoio da Polícia Militar Rodoviária. A ação será realizada nas rodovias estaduais e federais do estado durante todo o dia. Apesar de serem malhas federais e estaduais, elas se interligam em algum momento. Então essa coordenação ela facilita muito os 2 focos dessa mega operação. Temos a maior malha rodoviária federal do país, então Minas, além da sua localização estratégica dentro do contexto nacional, tem uma importância muito grande, até na parte no que diz respeito à parte do balanço da operação. Para melhorar a fluidez e a segurança nas rodovias federais, haverá restrição no tráfego de alguns veículos de carga nas rodovias de pista simples em determinados dias e horários. Nas redes sociais da PRF de cada estado, é possível verificar as interdições. A Polícia Rodoviária Federal também recomenda cuidados específicos para uma viagem segura. Uma boa revisão no veículo antes de começar a viagem, documentação do condutor e do veículo em dia. No decorrer da viagem, cinto de segurança obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Respeitar os limites de velocidade é fundamental, estaremos utilizando radares para coibir o abuso de velocidade. As ultrapassagens só devem ser realizadas em locais permitidos e com segurança. Prudência, responsabilidade, calma e tranquilidade para que você possa fazer uma boa viagem. Vamos retomar a conexão com São Paulo, porque lá um festival gastronômico está deixando todo mundo com água na boca. É isso mesmo, Sidney? É sim, a comida típica de Portugal está no cardápio do famoso Mercadão Municipal de São Paulo. O Festival de Gastronomia e Cultura faz parte de uma série de eventos para celebrar os 90 anos do Mercadão. 20 países serão homenageados ao longo do ano. O mais famoso Mercado de São Paulo abriu as portas para acolher a 3ª edição do Festival Gastronomia e Cultura. Em janeiro tivemos a edição que contemplou a China, depois tivemos o Japão e agora Portugal. Então, todo mês, na 3ª semana de cada mês, a gente vai contemplar um país, serão 20 países ao longo do ano. O festival também terá atrações artísticas e musicais, mas o grande destaque são as delícias da culinária portuguesa. Entre elas, uma iguaria conhecida em todo o mundo, o pastel de nata. Hoje a gente trouxe uma amostra do que a gente tem, né, as nossas delícias portuguesas. A gente tem a empada lentejana de frango, o bolinho de bacalhau, o pastel de Torres e o cestinho de amêndoas. O pastel de Belém, né, o nosso pastel de nata, que ele é uma massa folhada com creme de natas no meio. Com certeza é o carro-chefe. Até domingo, os visitantes podem acompanhar uma programação repleta de atrações. Temos atrações artísticas que passam por gastronomia, tem um sorvete que é feito na hora, de qualquer sabor que você escolher, há uma apresentação no palco.
Temos apresentações culturais, leitura de poesia portuguesa e música. Outros doces portugueses muito conhecidos aqui no Brasil também fazem sucesso no evento. Nós vendemos quindim, a especialidade da casa, mas também nós vendemos a queijadinha, o brigadeiro de quindim, que é uma diversidade do quindim, né? E também os bombons de figo. Os tradicionais pães de Portugal, pratos com bacalhau e caldos também podem ser apreciados. E quem comparecer na feira ainda pode ganhar um presente. A gente está dando um sorvete gratuito, a pessoa só vem com o telefone, aproxima o QR Code e se cadastra. Aí pega o açaí normalmente. Muito bom, diversificado, né? Alimentação, exposição de alguns pratos, muito bom. A conclusão da etapa continental do processo sinodal foi apresentada hoje durante coletiva na sala da imprensa da Santa Sé. De acordo com um documento, o sínodo tem levado a igreja a caminhar no espírito de escuta e aprendizagem. As 7 assembleias continentais entregaram os documentos que foram o ponto de partida do grupo de estudos formado pela Santa Sé. Esta semana, eles deram início aos trabalhos do Instrumentum Laboris do Sínodo. De acordo com o material apresentado, o objetivo da etapa continental é incentivar a criação, fortalecer os vínculos das igrejas vizinhas e, ao mesmo tempo, fomentar as relações entre a Igreja Universal e as igrejas particulares. De acordo com o Departamento da Comunicação, na escuta do Sexto Continente, como é chamado o meio digital, foram ouvidos missionários e evangelizadores que usam a internet e atendem ao chamado do Papa Francisco para alcançar pessoas que não participam das instituições da igreja, mas estão nas redes e querem seguir este caminho. O grande destaque foi a descoberta de missionários e evangelizadores em ambientes digitais que trabalham com todos os tipos de pessoas e que precisam ser acompanhados, ajudados, apoiados e treinados para bem viver a sua fé e acompanhar seus seguidores, tanto no meio presencial quanto no digital. O Departamento para a Promoção da Unidade dos Cristãos ressaltou que o processo sinodal é uma contribuição para o movimento ecumênico. Sinodalidade e ecumenismo são dois caminhos com um objetivo comum, um melhor testemunho dos cristãos de hoje para que o mundo creia. O Instrumento Laboris, documento de trabalho que avaliou a etapa continental, deve ser entregue no final de maio. Voltamos a falar da Assembleia Geral dos Bispos em Aparecida. Dessa vez, a repórter Elaine Santos tem informações sobre os compromissos do episcopado na noite de hoje. Um deles é a Santa Missa no Santuário Nacional. No início da noite, os bispos rezam um terço no Santuário Nacional e, em seguida, celebram a Eucaristia. A intenção neste segundo dia de Assembleia é voltada aos bispos recém-nomeados. Por isso, eu converso agora com Dom José Genivaldo, da Diocese de Instância, em Sergipe. Muito obrigada por nos atender. Como é que tem sido essa primeira experiência nesse tempo? Primeiro, tem sido um momento de sinodalidade e de conhecimento mútuo, e a oportunidade de revermos todos aqueles colegas que estudaram conosco na teologia, na filosofia e, sobretudo, é tempo de aprender também, de escutar e conviver com os outros. O senhor que tomou posse em fevereiro, né? Está sendo a primeira Assembleia do senhor também, né? E essa convivência com os demais bispos do Brasil, como que isso agrega para o senhor nesse comando da Diocese? Eu fui ordenado dia 11 de fevereiro e a minha posse na cidade de Estância foi dia 25. Olha, para mim tem sido um enriquecimento especial. Primeiro, estamos rezando juntos, convivendo juntos e compartilhando juntos as experiências de cada um em suas dioceses e, sobretudo, a vida como cada um exerce o seu ministério episcopal. E eu estou aprendendo um pouco. E como o senhor tem se sentido aqui na casa de Nossa Senhora? Porque é o momento, né, dos bispos virem rezar, mas também está pertinho da mãe. Na casa da mãe. E, com certeza, celebrando junto, rezando junto, isso tem sido praticamente um retiro espiritual para todos nós. Muito obrigada pela entrevista, uma boa Assembleia. De Aparecida, Elaine Santos, para o Canção Nova Notícias. A Canção Nova existe para anunciar o Evangelho e pode alcançar muitos lares e famílias pelo sistema de comunicação. É por isso que a sua ajuda é tão importante para manter esta obra de evangelização. Vejam só, alcançamos 56% de nossa meta para este mês de abril. Contribua já para o fechamento da campanha deste mês. Conheça mais, acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação.
Se preferir, doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com, e obrigado por sua generosa contribuição. E tem festa e alegria este mês no Recanto da Comunidade Betânia, no município de Lorena, interior de São Paulo. Há 20 anos era celebrada a missa em ação de graças pelo início da nova casa de acolhimento de pessoas em situação de dependência química. Acolher cada pessoa como ao próprio Cristo. A comunidade Betânia nasceu no coração do Padre Léo para ser a casa dos amigos de Jesus. Tudo que você vê aqui é cura interior. Né? Você mexer na terra, você mexer com a planta. Cada planta você tem que colocar ela no lugar. Porque você não pode pegar qualquer planta e colocar, simplesmente plantar na terra, não. Você tem que ver se ela é de sol, se ela é de sombra. Muitos filhos chegam debilitados, mas a experiência em Betânia faz a vida voltar a brotar em cada coração. O olhar amoroso de Cristo traz à tona a beleza que havia sido escondida. Filhos de diferentes lugares do país se encontram no recanto e se voltam ao coração misericordioso de Jesus. Eu era usuário de crack, cheguei aqui e fui acolhido e fui tentando fazer a minha restauração aqui dentro. Fiz a primeira Eucaristia aqui dentro, os consagrados aqui dentro tratam a gente com um amor e carinho. Igual eles falam, né? O amor cura. O primeiro recanto da comunidade Betânia foi fundado em 12 de outubro de 1995, mas outras casas seriam necessárias para a missão. Em 2003, após um convite de Monsenhor Jonas Abib e professor Felipe Aquino, Padre Léo aceitou o compromisso de fundar um recanto no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O local, que hoje completa 2 décadas de acolhimento, era uma propriedade rural do professor Felipe Aquino, lugar para formação e retiros religiosos. E aí aconteceu uma coisa interessante. Começou a aparecer muito jovem viciado em droga. E chegou um ponto que alguns deles começaram a dizer assim, olha, eu não queria voltar para minha casa, porque se eu voltar para minha casa, para o meu ambiente, eu vou voltar para a droga. Aí eu falei com o Padre Jonas, falei, Padre Jonas, eu estou querendo passar aquilo para alguma comunidade. Aí o Padre Jonas falou assim, bom, vamos conversar com o Padre Léo. O Padre Léo disse, vou lá ver. Foi lá, olhou aquele jeitão rápido dele, eu pego isso aqui, eu toco isso aqui. E está fazendo aí 20 anos. A semente plantada ainda com os trabalhos do professor Felipe continua florescendo. Aqui em Betânia eu aprendi o que é o amor de Deus. Abrir seu coração para Deus, deixar Deus entrar no coração da gente. Assim como a água é meio de purificação, a comunidade Betânia foi criada para ser gota de cura interior na vida de seus filhos. Que bom, uma obra que faz o bem, que transborda para muita gente alegria. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Você pode rever as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9 tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino e às 10, Além da Notícia com Ronaldo da Silva. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite. Boa noite, paz para você.